3 relatos de terror verdadeiros que aconteceram em datas de aniversário. Seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão. Obrigado por se inscrever, ativar as notificações e deixar o like. Vou deixar na descrição o link para um livro de terror muito bem avaliado na Amazon. O título é Histórias Assustadoras para Contar à Noite. Vale a pena conhecer. Uma noite de aniversário nas profundezas da floresta. Eu nunca fui de fazer grandes celebrações de aniversário, de organizar festanças repletas de amigos. Meus amigos mais íntimos já conhecem essa minha predileção pelo sossego. Assim, costumo fazer comemorações mais intimistas com a família ou amigos próximos. Entretanto, em um ano em particular, após um jantar familiar, 3 dos meus camaradas insistiam incessantemente por mensagem, tentando organizar algum evento noturno. Não estávamos planejando frequentar clubes ou baladas, afinal, éramos apenas jovens de 19 anos e não possuíamos identidades forjadas. Meu companheiro, Marcos, possui uma caminhonete e sugeriu uma expedição noturna por uma das inúmeras trilhas situadas cerca de 30 minutos de nossas residências. Era um vasto parque estadual, com trilhas extensas, propícias para explorar com o veículo. Marcos já havia experimentado aquelas sendas. De fato, não é permitido, mas com a noite consumindo o parque, o silêncio e a solidão imperavam. Como o meu aniversário é em julho, as noites só iniciam verdadeiramente por volta das 21 horas, e foi próximo a esse horário que partimos em direção ao parque. João, um dos amigos, trouxe consigo uma quantidade considerável de maconha, enquanto Caio contribuiu com uma garrafa de vodka para brindar a passagem do meu ano. Planejávamos saborear tais prazeres ilícitos no refúgio do automóvel, imersos na sombria floresta. Marcos se abstinha de beber, pois estava ao volante. Para começar, a entrada do estacionamento do parque permanecia trancada à noite, mas sem vigilância, era trivial deslocar os cones e adentrar. Mantínhamos uma atenção redobrada para patrulhas antes de avançar para o estacionamento. Após cruzarmos a entrada, uma estrada estreita e sinuosa, ladeada pela mata, conduzia até um amplo estacionamento, circundado pela floresta em 3 de seus lados e um campo de futebol e parquinho no quarto. Marcos, com familiaridade, conduziu-nos às trilhas. Tecnicamente destinadas a caminhadas, eram suficientemente largas para a passagem do veículo, segundo ele. Antes de adentrar a trilha, verificamos novamente a ausência de patrulhas. Uma vez na trilha, Marcos acionou os faróis altos para melhor vislumbrar o caminho. A trilha, em certos trechos, revelava-se áspera e estreita, exigindo condução cautelosa para evitar colisões com a vegetação densa. O percurso, de fato, não era destinado a veículos. Iniciamos com certa euforia, aproveitando as partes onde a trilha se alargava, com precipícios proporcionando certa adrenalina, qual brinquedo de parque de diversões. João acendeu o baseado já preparado, e iniciou o ritual de compartilhamento quando já estávamos embrenhados na densidade da mata. Marcos interrompeu o motor e obscureceu os faróis. No confinamento do carro, com a música pulsando em alto volume e a garrafa circulando, subitamente, um estranho ruído interrompeu o regozijo. Um silêncio genuíno instalou-se, e olhares cruzaram-se em interrogação. Marcos desativou a música e, quase em uníssono, questionamos o que foi isso, ou você ouviu isso? Convergimos em que soou como um grito agudo. Os faróis rasgaram a escuridão novamente, mas ninguém se revelou à nossa frente. Com o desconforto instalado, decidimos abandonar o local e prosseguimos pela trilha. Ao parar novamente, teorizamos que talvez fosse o grito de uma raposa fêmea. Retomamos a celebração com a música em volume mais moderado, com os copos se enchendo de drinks improvisados. Em determinado momento, o coro desafinado entoou parabéns em alto e bom som. Eventualmente, precisei me aliviar e me aventurei alguns passos mata dentro. Durante o breve alívio, percebi sons de passos nas proximidades. Apressei-me de volta ao veículo, comunicando aos demais sobre os passos que ouvi. Novamente, os faróis cortaram a escuridão e, sendo eu e Marcos os mais à frente,
Fomos os primeiros a soltar um grito de surpresa ao perceber uma figura humana, uma mulher encapuzada, imóvel a poucos metros à frente do veículo, à margem da trilha. A expectativa de um movimento dela crescia, mas ela permaneceu estática. Marcos, então, indagou se estava tudo bem através da janela semi-aberta. A mulher, com movimentos lentos, reclusou-se na mata até desaparecer. Foi quando João, mesmo embriagado, observou algo terrível e anunciou: pessoal, estamos cercados. Os olhares vaguearam pela escuridão e percebemos, ao menos, 3 outras figuras encapuzadas, circundando o carro, com olhares fixos. Eram noites de verão, sem frio. Permaneciam imóveis, fora da trilha, imersos na floresta. João, em um sobressalto, fez-nos virar para perceber uma figura fixando-nos através do vidro traseiro, os olhos vazios realçados pelo brilho sinistro das lanternas traseiras. Exclamei: vá embora, agora! E Marcos atendeu, guiando o veículo com velocidade pelas irregularidades da trilha. O pavor se instalou e a saída da trilha pareceu eterna, mas ao tocar o asfalto novamente, um alívio coletivo se fez. Marcos, sóbrio, decretou o retorno imediato às nossas casas. Refletimos sobre se aqueles indivíduos seriam jovens como nós, tentando desfrutar de uma noite de aventuras na floresta. Porém, seus comportamentos enigmáticos e o fato de estarem encapuzados em pleno verão faziam todo o cenário se tornar intrincado e perturbador. Eram sombras que, em sua mudez, emitiam uma aura de sinistra expectativa, e suas silhuetas, desenhadas no nebuloso crepúsculo, trouxeram-nos uma sensação de inquietude inescapável. O olhar trespassante daquele que se postou atrás de nosso veículo nos remetia a uma abissal e desconhecida intenção, provocando em nossos corações pulsantes um medo primal e avassalador. Nosso raciocínio também retornou àquele estridente e agônico grito que antes julgáramos ser um eco selvagem da floresta. Uma pulsação angustiante nos disse que aquele urro não pertencia a nenhuma criatura da floresta, mas sim, de alguma forma abominável, estava entrelaçado com a presença daquelas sombras. Era como se aquele grito fosse um espectro sonoro, prenunciando a chegada daquelas entidades envoltas em mistério e trevas. A profunda inquietude que se aninhou em nossos peitos fez com que jurássemos, em um pacto silencioso mas irrevogável, que nunca mais ousaríamos percorrer aquelas veredas sombrias quando a noite se deitasse sobre a terra, cobrindo tudo com seu manto de escuridão e segredos. As imagens daquelas figuras encapuzadas, envoltas em sombras, dançavam em nossas mentes como espectros, nos lembrando constantemente do terror inexplicável que experimentamos naquela noite de aniversário supostamente inofensiva. Ao revivermos aqueles momentos, nossas almas se contraíam, os sons da floresta ressoavam como lamentos de espíritos atormentados e cada sombra se tornava um abismo de possibilidades horrendas. Mesmo a luz do dia, que outrora prometia segurança e clareza, não era mais capaz de dissipar completamente as sombras que se enraizaram em nossos corações. O sinistro encontro imprimiu em nós uma suspeita eterna e um olhar sempre vigilante às sombras que se ocultam nos lugares mais inesperados. O medo daquelas entidades ocultas, com seus olhares penetrantes e suas intenções inomináveis, tornou-se uma companhia constante, um sussurro no escuro, lembrando-nos de que o mundo está repleto de mistérios insondáveis e terrores inimagináveis. E assim, caminhamos, carregando em nosso ser a memória daquela noite de aniversário que, ao invés de risos e celebrações, nos trouxe a visão do oculto e do desconhecido, e nos revelou que, nas sombras da floresta, habitam entidades que, silenciosas, observam, esperam e, em sua estranha e temível existência, espreitam os incautos que ousam adentrar seus domínios sombrios. A celebração macabra. Jamais conseguirei apagar da memória o 5º aniversário da minha irmãzinha, marcado não por alegria, mas por uma sinistra sombra que se abateu sobre nós. A celebração ocorreu num amplo salão infantil, famoso por organizar festas temáticas, embaladas por contos de princesas, para aniversários infantis. Em meio a tantas crianças deslumbradas, eu, um pré-adolescente em busca de afirmar uma postura irrepreensível, escolhi me afastar, imerso em um videogame portátil, acuado em uma cadeira no deserto corredor, quando uma mulher desconhecida,
surgindo das sombras. Aproximou-se com um olhar inquisitivo. Você é o filho da Glória, correto? O nome da minha mãe de fato era Glória, então confirmei. A mulher se apresentou como minha tia Sara, contando que nossa última interação ocorrerá quando eu era um mero infante, por isso a ausência de lembranças. Ela destilava palavras, comentando quanto eu havia crescido, e inquirindo sobre minha vida escolar. A princípio, a abordagem parecia aquelas familiares interações triviais, portanto, simplesmente respondo de forma protocolar. Sara, então, me revela que trouxera uma monumental casinha de boneca como presente, contudo, necessitava de auxílio para retirá-la do carro, prometendo, em recompensa, a primeira fatia de um outro bolo que trazia consigo. A despeito de meus quase 12 anos, e consciente dos perigos que estranhos representavam, uma sensação de familiaridade permeou aquele encontro. Devo admitir, a credibilidade que dei a Sara estava atrelada também ao fato de ela ser uma mulher. Assim, avancei hesitante em direção à porta dos fundos. No entanto, um frio percorreu minha espinha ao notar que o carro não estava apenas estacionado, mas ligado, com um homem ao volante. Percebendo minha apreensão, Sara apressadamente me apresenta ao sujeito como sendo meu tio Dennis, insistindo, com um tom de urgência, que a casinha precisava ser retirada antes que o glacê do bolo derretesse. Um calafrio inexplicável e um pressentimento sombrio tomaram conta de mim. Por que Dennis, supostamente meu tio, não auxiliava com a casinha? E por que mantinham o carro funcionando, mesmo com diversas vagas disponíveis? Meus pés pareciam chumbados ao solo, a resistência era tácita. O semblante de Sara se transmutou, a voz outrora doce tornou-se um comando cortante, e seu toque, ao tentar puxar minha manga, tornou-se intrusivo. Aterrei-me e gritei. Seus olhos emanavam fúria, por um efêmero momento, temi que Dennis irrompesse do carro. Fortuitamente, os gritos de minha mãe e tia ecoaram no ambiente. Sara e Dennis desapareceram na estrada, engolidos pela noite. Corri de volta, encontrando minha mãe e tia a meio caminho. As palavras jorraram, e os relatos do encontro sombrio trouxeram lágrimas e abraços. O salão entrou em modo de emergência, portas foram seladas e crianças reunidas para verificação. Todos estavam a salvo. A polícia inquiriu-me detalhadamente. Cada detalhe sobre Sara e Dennis foi meticulosamente relatado. Fui deixado com promessas de novos contatos, mas o silêncio subsequente foi ensurdecedor. Sara e Dennis, ou quaisquer que fossem seus verdadeiros nomes, continuam envoltos em mistério, e o modo como Sara conhecia o nome da minha mãe permanece como um enigma sombrio. Temo pelas sombras do que poderia ter ocorrido, tento abraçar a gratidão pela fuga e busco afastar os pensamentos do que aquele porta-malas escondia, dos olhares famintos e dos caminhos tenebrosos que a noite oculta. A visita noturna na mansão do meu tio. Meu tio, possuidor de uma vasta fortuna, possui uma deslumbrante mansão à beira-mar, circundada por vastos jardins verdes e uma piscina cintilante. Para a celebração dos meus 21 anos, ele me concedeu a graça de utilizar seu extenso quintal para realizar uma festança, visto que, de qualquer forma, estaria ausente da cidade naquele mês. Decidi, então, convidar meus amigos e permitir que eles convidassem outros, desde que trouxessem suas próprias bebidas, ansiando por aproveitar ao máximo aquela noite memorável. A celebração iniciou-se às 20 horas, com a melodia vibrante do sistema de som surround do meu tio ecoando pelo espaço externo. Mantive todos distantes da casa, restringindo a entrada apenas para uso do banheiro. Rapidamente, percebi que a multidão ultrapassava minhas expectativas, com estranhos aos grupos desembarcando em massa, aumentando o nervosismo que flertava com minha consciência, receoso pelos estragos pós-festa. Perambulando, monitorava quem adentrava a casa, mas me distraía com as fervorosas conversas e risadas efervescentes. O enxame de pessoas desvaneceu somente quando a polícia, acionada pelos vizinhos incomodados, encerrou a festança, restando apenas Rodrigo, um amigo leal. Rodrigo, embriagado, foi a exceção na proibição do meu tio sobre pernoites. Tranquei todas as entradas e subi aos quartos,
ponderando sobre a rígida proibição de meu tio, caindo num sono etílico. A sensação de enjoo me arrancou do sono, levando-me ao banheiro. Ao retornar, ouvi passos reverberando do hall e vislumbrei uma figura sombria. Minha voz tremia ao chamar por Rodrigo, mas percebi que ele não era sombra silente. Liguei para Rodrigo, ouvindo apenas respirações abafadas e murmúrios do outro lado. Com o coração pulsante, tranquei-me no quarto e disquei para a polícia. Entre sussurros e batidas na porta, o atendente me instruía a permanecer calado e resguardado, mas minha mente inquietava-se por Rodrigo. Confinado no quarto, as batidas e sombras me perseguiam até a chegada da polícia. Rodrigo, acordado abruptamente, e eu, recontávamos a sinistra experiência. A mansão foi revistada, mas nada parecia alterado. A verdade sobre o relógio Cartier de meu tio só foi revelada quando sua ausência foi notada, e minha confissão trouxe um silêncio pesado e cortante entre nós. Ele, embora não tenha exigido reparação, jamais me permitiu realizar outros eventos em sua propriedade, um castigo que, admito, é justo. E a sombra daquela noite se eterniza nos corredores silenciosos da mansão, sussurrando segredos obscuros nas noites sombrias. A noite da invasão desconhecida perpetuou-se na minha mente, um espectro constante, um lembrete sombrio da vulnerabilidade que até mesmo uma mansão poderosa pode apresentar. As sombras pareciam mais densas, os sussurros do vento mais sinistros e cada canto da vasta propriedade sussurrava histórias de terror. O silêncio, antes acolhedor, agora era uma melodia agonizante de ecos inquietantes e murmúrios inaudíveis. A casa, uma vez vibrante com risos e celebrações, transformou-se num sepulcro de memórias enevoadas e suspiros longínquos. Rodrigo, ainda afetado pelos eventos daquela noite, relatava ocasionalmente visões de sombras inexplicáveis e vozes fantasmagóricas permeando seus sonhos, uma repercussão da invasão noturna que invadiu não somente a morada física mas também nossas almas intranquilas. O relacionamento com meu tio, marcado por silêncios incômodos e olhares de reprovação, tornou-se uma dança de palavras não ditas e sentimentos não expressos. O Cartier ausente, mais do que um objeto de valor, tornou-se um símbolo da confiança quebrada e dos limites ultrapassados. Era um vazio que ecoava no espaço entre nós, um abismo de ressentimentos e arrependimentos. O mar, outrora um consolo melódico com suas ondas suaves batendo contra a praia, passou a murchar um canto sombrio, um lamento eterno de segredos submersos. A brisa, uma vez doce e reconfortante, agora carregava consigo sussurros de desespero e ecos de gritos abafados. A lua, testemunha silenciosa daquela noite, lançava seu olhar prateado com uma tristeza etérea, iluminando a mansão com sua luz melancólica. As trevas que envolviam a propriedade pareciam ganhar vida à medida que a noite caía, como se fossem alimentadas pelo medo e pela incerteza. Os jardins outrora vibrantes, agora ocultavam sombras dançantes, figuras escuras que se moviam furtivamente entre as folhagens, sussurrando palavras de uma língua esquecida, contando histórias de tempos imemoriais. E em cada recanto obscuro, em cada sombra alongada pela luz da lua, pairava uma sensação de que algo inominável, algo que se esconde nas fendas da realidade, nos observava, aguardando o momento oportuno para revelar sua verdadeira face. Os segredos daquela noite, velados na penumbra, sussurravam canções de desolação, e a cada passo, a cada respiração, o silêncio era rompido por murmúrios de uma presença oculta, um espectro eterno de um passado sombrio. E assim, a mansão do meu tio, um monólito de poder e riqueza, transformou-se num santuário de mistérios não resolvidos e terrores inexprimíveis. O legado daquela noite de invasão ecoa em suas paredes, nas ondas solitárias do mar, e nos corações daqueles que testemunharam o sombrio balé das sombras, um lembrete permanente de que, nas sombras, habitam horrores inimagináveis, aguardando para serem desvelados. Espero que tenha gostado dos relatos de hoje. Se gostou, comente qual deles mais te assustou, e lembre-se de deixar o like. Continue comigo em mais um relato de terror que separei para você. Basta clicar no vídeo que está aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se tiver coragem.